Nós estamos vivendo o ano de 2021 e eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena. Vamos supor que você soubesse, através de um exame, que no ano de 2022, no ano que vem, você iria desenvolver uma doença e que essa doença poderia causar o seu óbito, a sua morte. Muito bem, mas você também descobre que existe um medicamento que, se você tomar antes, essa doença então não vai se desenvolver, não vai chegar até você, você vai estar imunizado, então você não vai sofrer pela doença e não vai correr o risco de perder a sua vida. A minha pergunta é, você usaria o medicamento, seja uma vacina ou remédio? Todos os anos, no mês de março, mais tardar no mês de abril, eu tomo a vacina chamada Tetra, que defende, além do H1N1, um processo viral também. Por que eu faço isso? Eu moro numa cidade bastante poluída, São Paulo, moro perto do Rio Pinheiros, uma poluição maior ainda, e eu me protejo de resfriados e gripes porque eu tenho a tendência de, no inverno, desenvolver processo viral, e é muito chato e às vezes é complexo também. Por que eu faço isso? Para me proteger e antecipadamente me blindar para não passar por processos de dor e sofrimento e de impedimento até de trabalho. Muito bem, por que eu estou falando isso? Usando essa ilustração, essa parábola, essa experiência pessoal. Eu quero falar para você sobre o tempo de angústia. O que é o tempo de angústia? Quando ele se inicia? O que ocorre dentro do tempo de angústia? Um tempo de angústia mais intenso, chamado angústia de Jacó. Eu vou ler 2 textos da Bíblia e vou explicar para você, ok? O primeiro texto está em Daniel capítulo 12, verso 1, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, Jesus Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Agora veja a expressão: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Ponto final. Ok? Então a Bíblia diz assim: e haverá tempo de angústia. Quando? Quando Jesus Cristo, Miguel, se levantar do lugar santíssimo. Jesus sai para fora do lugar santíssimo, literalmente, e Jesus depõe sobre o seu trono, o trono da graça, o manto sacerdotal. E ao sair para fora do Santíssimo, Jesus recebe um outro manto, o manto de rei e de juiz. Ok? E ao sair para fora, Jesus fecha a porta do Santíssimo e nós dizemos que fechou a porta da graça. E Jesus pronuncia as seguintes palavras: está feito. Feito está, acabou. Continue o imundo na sua imundície, continue o sujo na sua sujidade, continue o santo a santificar-se, continue o puro na sua pureza. É o decreto final. Todo caso está selado para a vida ou para a morte. Apocalipse 22, 11. Fechou a porta da graça. Como que eu vou saber que fechou a porta da graça? Quando começarem a cair as 7 últimas pragas. Então, quando cair a primeira praga, úlceras, chagas malignas sobre uma parte da população mundial, fechou-se a porta da graça. Com o fechamento da porta da graça, caem os juízos de Deus sobre a terra sem misericórdia sobre os ímpios. E começa um tempo de angústia qual nunca houve, tanto para o povo de Deus, mas especialmente para os ímpios. E Jesus se levanta para o juízo, para exercer o seu papel como juiz. E o juízo de Deus sempre é um juízo de libertação, ok? Sempre que Deus exerceu juízo na terra foi para libertar o seu povo. O dilúvio, um juízo, Deus libertou Noé e a sua família. Sodoma e Gomorra, um juízo, Deus libertou Ló e a sua família. O juízo sobre Faraó e a nação egípcia, as 10 pragas, o juízo de Deus, libertou o seu povo. O juízo sobre o neto de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 5, o juízo de Deus para libertar o seu povo através de Ciro. Sempre que Deus exerceu juízo é para libertar. Todavia,
Quando nós começamos a ver cair as 7 últimas pragas, começa um tempo de angústia. Porque a pergunta é, estou eu preparado ou não? Esse período de angústia começa com o fechamento da porta da graça e vai até a volta de Jesus, a libertação definitiva do povo de Deus. Não é um período muito longo, não sabemos o tempo da sua extensão, mas não é um período muito longo. Não sabemos quantos meses, mas é um período relativamente curto, talvez aí 12 meses, um ano, alguns falam disso, mas nós não sabemos exatamente. Mas Deus vai abreviar esses dias para libertar o seu povo. Muito bem. O que acontece quando as pragas começam a cair? Os ímpios olham os justos que não estão recebendo as pragas e dizem assim, o culpado são eles. Então, alguns estudiosos falam que ali pela 5ª ou 6ª praga sai o decreto de morte. E quando sai o decreto de morte para atingir os filhos de Deus que não estão sendo acometidos das pragas, e aí então vem a angústia de Jacó, que é uma luta intensa com Deus, é uma angústia mental. Então, em Jeremias 30, verso 7, diz assim, grande é aquele dia e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, porém, ele será livre dessa angústia. Então, a angústia de Jacó começa com o decreto de morte. Ok? O grande período do tempo de angústia começa com o fechamento da porta da graça. E a angústia de Jacó é um período intenso, mas na parte final ele se inicia com o decreto de morte e vai até a chegada de Jesus Cristo. Agora você imagina, os Estados Unidos da América do Norte, eles cobrem 70% do planeta Terra com mais de 1000 bases militares. Um sistema satelital mundial. Nós não teremos onde nos esconder, rocha, montanha, sítio, mato. Seremos localizados facilmente. Mas nesse momento, os anjos de Deus entrarão em ação e vão nos proteger. Agora, nós teremos uma luta tão intensa com Deus, como Jacó teve no Val do Jaboque em Gênesis 32. Veja, vinha um exército, seu irmão com ira para se vingar com 400 soldados. E Jacó, pacato, passivo ali, com as suas esposas, seus filhinhos, o seu rebanho, o que ele podia fazer? Nada. Então ele separa por blocos, né, o rebanho e a família, e ele vai lutar em oração. Ali ele se angustia por causa das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados. Ele mentiu, ele traiu, ele fez coisas erradas. Mas quem vem ali? Jesus Cristo vem. E isso é o ponto importante do tempo de angústia. Se você e eu passarmos pela angústia e a angústia de Jacó, louvado seja Deus, porque nós estamos salvos. Porque a angústia para os ímpios é uma angústia perdida, sem esperança. Mas nós vamos ter assim um processo de completa dependência de Deus. Imagina aviões supersônicos, caças, satélites, com toda a tecnologia de informação e de reconhecimento de área que existe hoje no mundo. Nos tornaremos como Jacó, completamente indefesos. Mas assim como Jesus livrou Jacó, Jesus diz que nós seremos libertos também. Após o fechamento da porta da graça, não haverá nenhum mártir, nenhum martírio, nenhuma morte, nenhum sofrimento. Perseguição sim, sofrimento físico nenhum. Por quê? Porque não haverá mais necessidade de testemunhas, de mártires. Todo caso foi selado para a morte ou para a vida. Então nós vamos sofrer, seremos perseguidos, mas não seremos destruídos, nem abatidos, nem atingidos. A nossa angústia é mais uma angústia espiritual. Será que os meus pecados realmente foram perdoados? Será que eu estou justificado e limpo diante do Cordeiro de Deus que está chegando? Então vai ser a pintura final. Vai ser o acabamento para a transladação, para recebermos a glorificação, quando a gente vai depender total e completamente de Deus. E Deus vai nos livrar. Jesus se veste como rei e juiz para nos livrar. Agora, por que eu estou falando isso?
Sabe o que me preocupa? Essa pandemia que começou em nosso país em fevereiro de 2020, eu creio que ela veio como um sinal da graça e da misericórdia de Deus. O mundo está sendo abalado, as nações, os povos, as tribos, as pessoas, as famílias, as indústrias, o comércio, tudo está sendo abalado. Não deixa de ser um período de angústia também. Angústia entre as nações. Mas não é um aviso de Deus, um sinal da graça de Deus para a gente se preparar para a angústia que virá finalmente? Não é uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você assistir tudo o que está acontecendo? Infelizmente, alguns estão partindo, estão descansando antes. Todavia, Deus está no controle. E eu creio que Deus está dando uma grande oportunidade para você e para mim. Prepara-te, prepara-te. Eu quero me preparar. Estou lutando em oração por isso, para estar pronto. Se eu estiver vivo e fechar a porta da graça e eu passar pelo tempo de angústia, eu quero ter passado por esse treinamento, por essa vacina, por esse medicamento que é a preparação para enfrentar a perseguição. Lembra que eu falei no início? Vem uma doença por aí, vem uma enfermidade por aí. Se prepara, ora, prega o Evangelho, viva com Cristo, cuide da sua saúde, da sua família, da sua fé. Não sabemos quando virá o tempo de angústia, mas virá. E quem estiver preparado vai sobreviver como Jacó sobreviveu, porque a nossa luta não será com a carne e com o sangue, a nossa luta será com Jesus Cristo, e Ele quer a nossa vitória, e nele, hoje, nós podemos ser mais do que vencedores. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Lembre-se, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Que Deus abençoe você.